Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre resort, né? Os resorts, os tipos de resort e qual é a melhor opção para escolher o seu resort. Bom, começar falando aqui no Brasil, por exemplo, quantos resorts que nós temos aqui no Brasil. No Brasil hoje nós temos aproximadamente 55 resorts ativos, né? E eles estão espalhados em 13 estados brasileiros. Então, eles estão espalhados nos 13 estados aí pelo Brasil. Importante vocês saberem que cada um tem uma particularidade. Então, eles são divididos entre duas categorias. A primeira categoria são os hotéis urbanos, né? São aqueles resorts urbanos que estão mais próximos das cidades, e os não urbanos, que são os mais afastados. Eles ficam mais distantes e mais isolados, né? Então, se você está buscando um hotel, nesse caso, uma questão de ficar mais distante, mais isolado, é melhor você buscar pelos que ficam mais afastados ali da região metropolitana, onde ficam os resorts, tá? E o que é um resort, afinal, né? O que é? Como é que funciona? Né? O resort é um hotel com a infraestrutura de lazer e entretenimento necessária para que você possa realizar uma série de atividades dentro do complexo, né? Então, normalmente, para ser um resort, ele tem que ter essa área de lazer ampla, de entretenimento, serviço de spa, estética, atividade física, recreação, convívio com a natureza, né? O grande objetivo de ser um resort ou de ter esse nome na propriedade, a grande proposta é que você faça tudo lá dentro. Você tenha tudo às suas mãos sem precisar sair. Ou seja, ter tudo num lugar só. Esse é o grande objetivo de um resort, né? Quando a gente pensa em resort, a gente tem que olhar bem para ele antes de comprar. Primeiro, entender o perfil desse resort. Se esse resort ele tem um perfil para você ir com crianças, por exemplo, se ele aceita menor de idade, se tem atividade para adolescente, se ele atende um público específico, se ele está preparado para atender um público específico, como o LGBTQ+, por exemplo, né? Então, tem uma série de coisas, tem hotéis resorts que não aceitam crianças, então você tem que dar uma pesquisada no empreendimento para ver se ele atende o perfil que você está buscando ali nesse momento, né? Se ele vai ser realmente compatível com a sua necessidade. Bom, dica 1. Primeira dica que eu vou dar para vocês se você quer aproveitar mais a parte externa do resort, sair para a cidade à noite, bares, restaurantes, e passear e ter uma atividade noturna fora do resort, é melhor você ficar nos resorts urbanos, né? Porque você vai estar mais próximo das atividades e vai sair para beber, ou vai ter bebida durante o dia, aquela coisa toda. Não é aconselhável você sair de carro dirigindo, né? Então você pode facilmente se deslocar através de táxi, de aplicativo, enfim, vai estar mais próximo das atrações turísticas daquele lugar. Se a gente pensar em uma situação que você não queira ir para frequentar essas atividades noturnas, ou sair do resort e pretende ficar realmente conectado ali com aquele lugar e com a natureza e relaxar e ficar descansando, aí é melhor você buscar esses resorts que ficam mais afastados, mais em contato com a natureza. Isolados é uma palavra que se adequa mais a essa questão, né? Então, essa é uma dica muito importante. Bom, os tipos de quarto que tem lá no resort, quando o resort é muito grande, eles têm um padrão de apartamento, né? Em sua grande maioria, eles têm uma, duas ou três categorias ali de apartamentos. Então,
isso tem influência também quando a gente começa a pesquisar esses resorts do preço, né? Então a gente precisa verificar também se aquele momento, né, aquele quarto me atende, se tem o que eu quero dentro desse apartamento, se eu vou com criança, se a cama é separada, se o quarto é conjugado, se tem um espaço separado para os pais, né? Então isso é importante vocês analisarem dentro do quarto se existe essa opção para que haja mais conforto para todos os hóspedes, tá? Isso aí é bem importante. O que mais? Deixa eu ver aqui. A parte de all inclusive, que é uma boa parcela das pessoas buscam resort por ser all inclusive. E o que é all inclusive? All inclusive, traduzindo para o português, é a inclusão de todas as refeições e as bebidas, né? Essa é a tradução aí para o português do que significa all inclusive. Bom, e o que eu vou encontrar dentro de um resort com all inclusive, né? Nem todos os resorts são all inclusive. Então, quando você, antes de comprar, verifique o regime de alimentação e de bebidas para que você não tenha nenhuma decepção ao chegar. Normalmente, os hotéis que são all inclusive, você vai encontrar todas as refeições inclusas, café, lanche da tarde, almoço, jantar e ceia, né? Snacks, né? Petiscos durante o período da tarde e da manhã também, lanche para as crianças, né? E as bebidas, né? Variando desde água até vinho, uísque, cerveja, chopp. Então, cada um serve um cardápio de bebidas. Os resorts, normalmente, eles fecham uma negociação com um fornecedor de bebidas, né? E normalmente eles vão servir apenas aquela classificação de bebidas daquele fornecedor que ele fechou a negociação. Bom, dica número 2. Esse é um item, né, na parte de bebidas que impacta muita gente. Então, essa dica que eu vou dar para vocês é: verifique antes qual é o tipo de bebida que está incluso dentro do seu pacote de hospedagem do hotel. Então, por exemplo, o resort A serve uma bebida premium, o resort B não serve bebida premium. O que compensa? Né? Você tem que analisar os dois itens, porque você pode chegar, se você não analisar essa dica com cuidado, você pode chegar lá e se surpreender. Não ter a bebida que você gosta, ter uma cerveja que não é a que você está acostumado a beber, e você está distante e não ter como comprar uma bebida para te servir, para te atender num curto espaço de tempo. E eu falo de bebida, não só da cerveja, mas em vinho, no uísque. Às vezes o uísque não vai ser 12 anos, pode ser 8 anos. Às vezes não tem da marca que você gosta. Então tudo isso é importante, porque como as diárias são caras, é importante você analisar isso, porque você vai encontrar exatamente o que você comprou. E não adianta você reclamar depois, porque lá no resort eles vão dizer: olha, mas você comprou isso, não tenho como alterar, não tem como te dar outra opção diferente. E alguns resorts vendem à parte esse tipo de bebida premium ou superior, né, que são as bebidas que não fazem parte do serviço all inclusive, né? Então isso é extremamente importante. Essa dica, assim, é bem legal, porque vale a pena você checar antes de fazer a compra. Qual é a média de diária, Marcos, de um resort, né, no Brasil? Falando no período fora de carnaval, de feriado, de Natal e Ano Novo, a média das diárias nos resorts gira em torno de R$1.000 a R$1.200 para um casal com uma criança de até 5 anos, que normalmente as crianças até 5 anos não pagam. Então, essa é a média diária. Alguns resorts podem variar um pouco para baixo, outros um pouco para cima. A média de diária é importante que vocês tenham em mente, é R$1.000. Outra dica, número 3. Por exemplo, tem resort que faz oferta para uma quantidade maior de noites. Ou seja, quando eu vou comprar essas noites, se eu for comprar 3 noites, por exemplo, pode sair um preço. Se eu for comprar 4 noites, pode ter uma quebra de tarifa, ou seja, seu custo total pode ficar menor. Eles fazem isso justamente para que você possa comprar mais diárias e ficar mais tempo hospedado com eles. Tá? Então, verifique se você tem a disponibilidade.
e tem um pouco mais de liberdade financeira para gastar um pouco mais, vale super a pena também você fazer essa opção, que é comprar uma noite a mais ou 2 noites a mais para o preço da diária média cair. Legal? Bom, e para chegar nesses resorts, se não é um resort urbano, a dica que eu dou para você é alugue um carro, né? Um carro, uma opção de carro econômica para você se locomover até lá. Se você pensar que você vai gastar no transfer o equivalente para uma semana, por exemplo, às vezes você vai gastar a mesma coisa da locação de carro com o transfer, né? Então o transfer não é barato. Então se você puder alugar um carro, melhor. Por quê? O carro ele vai te dar liberdade de muitas vezes estar lá dentro do resort e poder sair para um outro lugar e ir a uma farmácia, ir a um supermercado e buscar alguma coisa que você queira ali daquele local que você está. Né? Então o carro te dá essa liberdade. Ou até mesmo visitar algum atrativo se você não quiser comprar aqueles passeios que são oferecidos pelos resorts. Os resorts normalmente eles têm um balcão onde eles vendem esses passeios locais, né? Essa dica de comprar lá localmente pode ser uma boa, que nem sempre vai estar o clima que você gostaria, né? Então você tem a opção de comprar na sua agência, com seu agente de viagem, esses passeios locais, ou também de comprar localmente. Eles sempre disponibilizam essa opção para que você possa comprar localmente esses passeios extras, essas atividades extras, né? Alguns resorts possuem atividades que não estão inclusas dentro das suas diárias. Por exemplo, mergulho, visitar baleia, passeio, mergulhar com golfinho, né? Passeios de barco. Então, são sempre atividades e experiências extras, não estão inclusas dentro do seu pacote de hospedagem quando você pensar em all inclusive, tá? Tá, Marcos, mas vale a pena ficar num resort all inclusive? Vai depender muito do perfil de cada família, de cada viajante. Por quê? Se você é uma pessoa que não consome muito, que come pouco, que não está acostumada a comer muito e beber muito, talvez não faça sentido, talvez não valha a pena. Talvez é melhor você não ficar num regime all inclusive e contratar os serviços à parte. Né? Vá para o resort, contrata um regime de alimentação menor para diminuir um pouco o seu custo de hospedagem e você tem a opção e a liberdade de sair para comer em outros lugares ou não, simplesmente não comer ou comer outra coisa que não seja um jantar ou uma refeição. Tá? Existe essa opção também, alguns resorts oferecem essas opções. Uma das coisas que também é importante vocês analisarem antes da compra é quais são as atividades que o resort oferece, principalmente para a criança e para os adultos. Falando ainda no período da noite, porque à noite nem todos os resorts têm atrações diárias, né, e atividades diárias noturnas, como shows, entretenimento, atividade lúdica. Nem todos os resorts oferecem isso. Tá? Então isso é importante vocês verem. Quando que tem as atividades, se só tem num período, se tem todos os dias, se vai ter quando você for. Então isso é bem importante, porque senão as crianças ficam entediadas e os adultos também. Acaba não tendo muita opção. Alguns resorts possuem opções de balada, de DJ, tá? Alguns fornecem esse tipo de entretenimento mais aos finais de semana, que é onde tem mais gente, ou na alta temporada. Então, essa é a dica que eu dou para vocês possam conferir também essas atividades noturnas. Além das atividades noturnas, para quem gosta de comer à noite, é importante. Quem está muito descansado ou cansado da praia, dormiu até mais tarde, ou fez muita atividade durante o dia, só vai comer mais tarde à noite. Alguns resorts alguns fornecem ceias à noite, né, até um determinado horário, e após esse horário você não tem mais como comer nada porque fecha a cozinha. Então, verifica antes, se for ter balada, se na saída dessa balada, se você vai ter alguma coisa para comer ali, porque bebeu e tudo. Então é importante também você ver que tem hotel que tem horário para fechar. Falando um pouquinho do processo que está passando nos resorts hoje, né, com a questão
principalmente de spa, massagem, a parte de estética, todos eles fizeram aquele processo de adequação, né, do Ministério da Saúde, né, os protocolos de higienização e de segurança para os hóspedes, para que possa retomar de forma segura, para que os hóspedes tenham essa segurança de voltar a se hospedar tranquilamente dentro dos resorts. É importante que vocês saibam que essas atividades, como massagem, spa, todas elas são pagas à parte, são atividades extras, tá? Então, não está incluso, você sempre tem que fazer a contratação localmente. Quando vai ser a reabertura dos resorts? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, o cronograma de abertura de todos os resorts, desses que tem aqui no Brasil, os mais conhecidos, e também eu vou falar agora quais são os que vão abrir por último, né? Os 4 resorts que vão abrir por último, que é o último período de reabertura, conforme a programação deles, são o Tivoli e o Iberostar, que ficam na Praia do Forte, na Bahia, o Salinas do Maragogi, né, e o Ocean Palace de Natal. Todos esses 4 vão reabrir em agosto. Então, essa é a data máxima de reabertura. Agosto desse ano é o último período. Todos os outros vão seguir abrindo antes, conforme o calendário que eu vou colocar para vocês ali na descrição. Dica de onde comprar. Onde comprar o seu resort? Procure comprar no lugar que você sinta segurança. Uma agência de viagem, uma operadora ou num site confiável, porque são diárias caras. Evite surpresas desnecessárias. Não tem milagre, não tem suco grátis. Os resorts, eu já falei a diária média para vocês. Qualquer coisa muito abaixo disso, é bom ficar atento, né? É bom ficar de olho para que você não caia em nenhuma armadilha, né? Então, pessoal, é isso. O resort é uma opção maravilhosa para você descansar, para você curtir com a família e aproveitar bem as férias ou um feriado, né? É uma excelente opção. Para quem pode ir, vale muito a pena. E essas dicas eu deixo aqui para que vocês possam fazer a melhor escolha. Em breve eu vou visitar um resort e vou mostrar para vocês por dentro e as atividades e como é por dentro de um resort também. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe e obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!